Boa noite, gente. Hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020, pós-eleição. Mandei aquela postilinha de férias para vocês darem uma lindinha. Hoje a gente vai começar a falar sobre ela. Então, gente, vou colocar meu ponteiro. Férias é um assunto muito importante. Ele está hoje no artigo 129 da nossa CLT. E a gente vai falar hoje sobre o período aquisitivo e o período concessivo. O que é um período aquisitivo de férias, gente? Nada mais é o período... Nossa, eu tô com uma dificuldade de falar período. É o período que o empregado adquire o direito de gozar as férias. O que é gozar? Usufruir. O aluno morre de rir desse termo gozar. Mas é o termo que a lei usa. É o período, então, que o empregado adquire o direito de gozar as férias. Como que esse período ele é contabilizado? A partir do momento da admissão. Se eu perguntar na prova assim, o período aquisitivo começa a ser contado a partir da assinatura da carteira. Tá certo ou errado? Errado, gente. É da data da admissão, porque a gente sabe que nem sempre a pessoa é admitida e logo a carteira é assinada. Às vezes a carteira é assinada 6 meses, 1 ano depois. Então, assim, só um exemplo. Se o empregado ele é contratado no dia 1º de março de 2020, o período aquisitivo dele será depois de 12 meses, ou seja, só no dia 1º de março de 2021 que vai ter completado o período aquisitivo dele, beleza? Aí, quando esse período de 12 meses é completado, o período aquisitivo, começa a correr o período concessivo. O que é esse período concessivo? É quando o empregado ele já pode gozar dessas férias, certo? Então, quando o período aquisitivo ele é completado, o empregado já tem o direito de gozar as férias, de tirar as férias. Ele vai gozar dessas férias no período subsequente, ou seja, no período depois do período aquisitivo, no período que é chamado período concessivo. Ou seja, aqui no período aquisitivo, esses 12 meses aqui, ele só trabalha. E depois ele tem 12 meses do período concessivo para, de fato, tirar as férias dele. Beleza? Fazendo um resumo. 12 meses para adquirir o direito, aqui em cima, no período aquisitivo. E 12 meses para gozar dessas férias. Beleza? Por exemplo, esse exemplo que eu dei, do dia 1º de março de 2020 e do dia 1º de março de 2021. Não quer dizer que em março o empregado completou 12 meses, que no outro dia, por exemplo, no dia 2 de março, ele já tem que tirar as férias. Não. Ele tem 12 meses. O empregado pode esperar passar mais 12 meses para poder permitir o empregado a usufruir dessas férias. Beleza? Então, recapitulando, você trabalha 12 meses, de março de 2020 a março de 2021. Pode ser que o seu empregador, dono da empresa, precise de você mais 11 meses, quase completando 12 do ano subsequente. Ou seja, pode ser que você precise trabalhar mais 12 meses para tirar essas férias aqui. Mas não pode ultrapassar esses 12 meses do período concessivo, porque senão as férias são pagas em dobro. É o que a gente chama de férias vencidas. Ou seja, vamos só um pouquinho para ficar bem claro. Período aquisitivo. É esses 12 meses que ele trabalha. Desde a data da admissão aqui, até 1 ano que ele está na empresa. Aí é o período aquisitivo, que ele conquistou o direito dele de férias. O período concessivo é o período que ele vai tirar essas férias aqui conquistadas, que pode demorar até, no máximo,
12 meses. Se passar 12 meses aqui e o patrão fingir que nada aconteceu, vai ser chamada as férias vencidas e o patrão tem que pagar essas férias em dobro. Então, gente, de março aqui, ó, até março de cá, os 12 meses, essas férias aqui ainda não estão vencidas. Todo mundo fala, eu já trabalhei um ano, né? As férias estão vencidas. Não é assim que funciona na lei. Férias vencidas é se passar os próximos 12 meses do período aquisitivo e as férias não forem tiradas, não forem gozadas. Aí sim, as férias estão vencidas. Um exemplo aqui, nesse caso, trabalhou de março de 2020 a março de 2021. Se o empregador conceder essas férias só em setembro de 2022, as férias estão vencidas? Não, né, gente? Porque está aqui no período dos 12 meses do período concessivo. Tá tudo ok. Beleza? Ficou claro? No artigo 130 da CLT, a gente vai falar da quantidade de dias de férias proporcional à quantidade de faltas injustificadas. Lembrando, se for justificada, né, gente? Nem contabiliza como falta. Então, o empregado ele vai ter direito a 30 dias de férias quando não houver faltado mais de 5 vezes. O empregado vai ter direito a 24 dias de férias se ele tiver faltado de 6 a 14 faltas. Ele vai ter direito a 18 dias de férias se ele tiver faltado de 15 a 23 faltas. Ele vai ter 12 dias de férias se ele tiver faltado de 24 a 32 faltas. Como que a gente decora isso aqui de um jeito mais fácil? Só pensar na flechinha descendo aqui, ó. 30, 24, 18, 12. Vai descendo. 30 menos 6, 24. 24 menos 6, 18. 18 menos 6, 12. Então, aqui, ó, só vocês lembrar que é menos 6. Nesse caso aqui, tirando essa parte de cima, daqui para baixo, a gente só vai acrescentando um 9. Assim fica mais fácil da gente decorar. Então, nossa, minha internet hoje vai dar problema, tá chovendo. Então, 6 mais 9, 15. 15 mais 9, 24. Beleza? É uma forma da gente decorar, né, para a prova. Uma observação, gente, muito importante sobre o regime de tempo parcial, o famoso meio período, para quem trabalha meio período. Existia, antes da CLT, o artigo 130, antes da reforma da CLT, o artigo 130A. Esse artigo 130A, ele foi revogado, ele não existe mais. O que falava esse artigo 130A antes da reforma? Nossa, não deixa eu fechar a janela aqui. Esse artigo 130A, gente, antes da reforma, falava que o regime de tempo parcial era de até 25 horas. Isso era considerado meio período. Certo? Após a reforma trabalhista, o artigo 58 da CLT ele foi modificado. Portanto, assim, esse famoso, né, meio período que a gente fala, hoje em dia é de 30 horas. Então, hoje em dia, o meio período é de 30 horas. Esse de 25 não existe mais. Na nova lei, né, após reforma, o meio período ele pode ser de 26 horas até 30 horas. A gente vai falar melhor sobre isso, né? Só para eu falar sobre as férias nesse caso. Nesse caso, não pode fazer hora extra, beleza? Agora, se o meio período for só de 26 horas, a legislação permite fazer 6 horas extras.
Esse artigo, gente, que foi revogado, ele trazia férias proporcionais para quem trabalhava meio período. Mas esse artigo agora acabou. Portanto, anota aí, vocês. Portanto, hoje, quem trabalha em regime parcial, ou seja, quem trabalha meio período, não há o que se falar em férias proporcionais. Mesmo quem trabalha em meio período, hoje tem direito a 30 dias de férias, igualzinho quem trabalha o regime integral. Beleza? Vou até parar outro aqui, gente, que a chuva aumentou muito, mas qualquer dúvida eu estou à disposição. Boa!